dia, gente. Deus abençoe a vida de vocês aí. Bom ver todos vocês aqui. Pessoal que está aqui embaixo. Bom dia para a turma que está em cima também. Acorda aí, Vanessa, você que está em cima. Bom dia para quem está aí também no YouTube. Deus abençoe a todos. Bom, só para a gente esclarecer também uma informação em relação à volta do Horto Júnior. Assim como vocês adultos fazem as inscrições para chegar aqui, é necessário fazer a inscrição de cada criança também. Não importa a idade dela, nós também temos vagas limitadas, né, para cada departamento. Então, no link que vocês vão receber, ali vai estar descrito também a faixa etária. Então, por exemplo, seu filho faz parte do maternal. Então, vai ter um número de vagas no maternal, você vai inscrever bonitinho ali, clicando ali maternal, o nome da criança. Se você tem 3 filhos em faixas etárias diferentes, vai ter que escrever todos eles bonitinho, cada uma. Por quê? Para ter o controle ali quando as crianças chegarem, para não ultrapassar o limite dentro da sala. Tá ok? Então eu peço a compreensão de vocês. É necessário, esses protocolos devem ser seguidos e respeitados por todos aí, para a gente manter a ordem. Tudo bem, então? Qualquer dúvida você pode procurar a gente aí. Que bom ver a igreja funcionando, voltando aos poucos aí, né, e perceber como a gente pode também estar contribuindo. Nós temos também um ministério com os adolescentes que está acontecendo. Você pode falar comigo, pode falar com o Vitor, se você quer participar. Os adolescentes também têm aulas online, né? Estão planejando também alguns eventos já presencialmente, assim como a mocidade, os jovens. E já quero avisar você que é jovem, tá bom? Já a partir aí de 16, 17 anos que possa e queira participar, sábado que vem nós teremos encontro presencial aqui na igreja, 19 horas, tá bom? E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre finanças com a galera jovem aí, a questão desde o investimento, a generosidade para contribuir, como você aplicar, como você ganhar dinheiro, coisas desse tipo. A Kátia vai estar aqui, ela é especialista nessa área, vai estar falando com os jovens especificamente sobre essa questão de finanças, sábado que vem às 19 horas, tá bom? Eu não sou jovem, mas gostaria de vir. Está convidado também, se você quiser, pode chegar com a gente aqui também. Muito bem, os jovens também estão divididos em pequenos grupos. Se você quer participar de algum, ainda não conhece, fala comigo também. A gente vai direcionar você para um pequeno grupo de jovens, tá bom? Que também estão distribuídos em faixas etárias. Os mais novinhos, os intermediários e os mais experientes. Tá bom? Muito bem. Essa temática de hoje aqui, na verdade, essa série, eu gosto muito dela. Porque é isso mesmo. É olhar para os personagens bíblicos. Aliás, que arte maravilhosa essa, né? É olhar para os personagens bíblicos e tirar aquele estigma de que é gente exclusiva, santo, sem pecado ou qualquer coisa do tipo, né? Distante da nossa realidade. Não, é exatamente o contrário. Se Deus colocou cada um ali, cada história, é porque Ele sabia que aquilo seria aplicável para as nossas vidas hoje. Não faria sentido algum essa distância. Então nós temos que aprender com eles, saber que são gente como a gente, aprender com os seus defeitos e aprender muito mais com as suas virtudes. E nós vamos olhar para personagens, e já temos visto, alguns que são mais badalados, mais conhecidos, como Jacó, que já foi visto, Sansão, né? Mas outros menos conhecidos, como foi no caso da semana passada, né? Mefibosete, e hoje, Abigail. Talvez você já tenha ouvido falar no nome dessa senhora, dessa mulher. Talvez não. Então nós vamos olhar esse capítulo em que a história dela aparece, mais destacadamente ali, livro de 1 Samuel, capítulo 25. E essa mulher vai aparecer e nós temos muito que aprender com ela. Agora, é claro, não é só a mulher que tem que aprender com ela. E é interessante também como Deus usa, né, homens, mas mostra também, já no Antigo Testamento, grandes exemplos de mulheres. Numa sociedade patriarcal, numa sociedade que, de certa forma, oprimia a figura feminina em alguns aspectos, né? Elas não tinham muito espaço, mas ainda assim, Deus faz questão de destacar algumas para nos ensinar muita coisa. Todos nós que tememos a Deus, todos nós que nos dizemos seguidores de Jesus, temos que aprender com esses personagens. Então eu quero olhar para esse capítulo com vocês, de 1 Samuel 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. É extenso, mas nós vamos tentar aqui de maneira bem descontraída, bem leve, e olhando os versículos e aprendendo com essa história. E eu procurei dividir esse capítulo em 3 atos, né? A vida de Abigail aí em 3 atos. No primeiro ato eu estou chamando
de a estupidez e o plano. É um ato onde a figura de Abigail não aparece diretamente, mas ele prepara todo o cenário para a entrada dela na história. Então nós vamos entender, vamos ler esses versículos. Eu vou projetar aqui uma versão. Eu separei dessa vez a nova versão transformadora, uma versão muito legal, tá? E são várias versões boas, né? Talvez você tenha a NVI, outros tenham a versão revista e atualizada, outros tenham a versão revista e corrigida, outros tenham a versão linguagem de hoje. São versões bíblicas, traduções das Escrituras, e isso é legítimo. Algumas não são tão fiéis assim ao texto original, mas essa aí eu gostei bastante nesse sentido, que traz uma compreensão mais próxima para nós aqui. Talvez, vai ter que tirar ali isso, nós vamos acompanhar. Você pode acompanhar pela sua versão também, isso é importante, é legal. É sempre quando você vai estudar a Bíblia, você ter mais de umas 2, 3 versões para ir comparando o texto, tá bom? Vamos lá. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. A gente vai falando e vai explicando algumas coisas. Aqui, esse primeiro versículo nos aponta para um contexto. O que acontece aqui? Davi, ele ainda não é rei de fato, mas já é um rei de direito, porque ele foi ungido por esse Samuel, juiz, profeta, que morre nesse momento aqui, grande juiz, reconhecido por todo Israel, que é ao contrário do que acontece com outros, aqui se reúne para lamentar a sua morte. Então você imagina a importância desse juiz, desse profeta Samuel, porque o povo inteiro se reúne para lamentar a morte dele, então a relevância dele no contexto. Esse camarada, esse Samuel tão importante aí, ele vai ungir Davi como rei. Mas o rei de fato ainda era Saul. Davi vinha daquele episódio, capítulos anteriores, onde os filisteus oprimiam naquela época o povo de Israel, e aparece um gigante lá chamado Golias, desafiando, e Davi é quem toma a frente. Saul, que é o rei, fica com medo, mas Davi se levanta então e se oferece para... Vocês conhecem essa história, Davi e Golias, né? E ele vai então, por meio da mão de Deus, consegue triunfar sobre esse gigante com uma funda, acaba matando o gigante Golias, e ali então os filisteus sofrem essa derrota pelas mãos de Deus por meio de Davi. Davi começa então a ganhar essa proeminência. E acontece aquele episódio logo em seguida, onde as mulheres, vendo esse triunfo de Davi sobre os filisteus, elas vão saudá-lo com uma música. E essa musiquinha, né, estourou nas paradas de sucesso ali de Israel naqueles dias. Era número 1 ali na lista, né, de música da molecada e tudo mais. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então essa música bombou. E bombou na cabeça do Saul, que já era um cara meio desequilibrado. E ele ficou enciumado e irado, e ele decidiu a partir de então que Davi teria que morrer, porque ia tomar o lugar dele. Mas isso era algo que de fato aconteceria. Saul não aceitava isso. E aí então, Davi, sabendo disso, Davi tinha um contato muito próximo com o filho de Saul, Jonatas. Ele chega à conclusão que deveria então se afastar. Ele teve que fugir, né? Porque Saul começou de maneira louca, procurando para matar. Davi então sai, e alguns homens, que não era gente de ficha limpa na época, seguem Davi. Depois são chamados de guerreiros de Davi. Davi arrebanha ali 600 homens. Só que a característica dessa galera era gente endividada, gente depressiva, gente revoltada com a situação, com o governo da época. E eles seguem Davi, porque também reconhecem em Davi essa unção. E vão com Davi para esse deserto. E Davi, então, se esconde em alguns lugares. Tem um episódio que é bem o capítulo anterior a esse aí. Saul perseguindo Davi. Davi está escondido numa caverna. E Saul entra nessa caverna para fazer as suas necessidades ali, o texto vai dizer, e não percebe que Davi está ali atrás dele. E
os servos de Davi, os soldados, falam assim, agora é a hora, Deus entregou Saul na tua mão, olha aí que beleza, olha aí. Está prontinho para você matar. E Davi corta um pedaço do manto do rei, Saul, mas ele fala assim, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E aí então quando Saul sai, Davi grita, dizendo para ele, olha que hoje Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz porque eu entendo que isso não é função minha. Em outras palavras, né, por que você está me procurando? Eu não tenho nada contra você, eu não fiz nada. Saul chora, mas acontece que as coisas continuam do jeito que estavam. Davi continua foragido. E aí ele vai parar, junto com seus homens, nas terras. E nós vamos continuar o texto. Ele entra nesse contexto aí. Depois que Samuel morre, Davi, então, com seus homens, ele desce para esse deserto de Maom. E aí o texto vai dizer que havia ali, naquela região, um homem que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Não tem nada a ver com aquele Monte Carmelo que vocês conhecem, é outro Carmelo. Esse homem possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Ou seja, era um homem muito rico. E era a época da tosquia das ovelhas. A época da tosquia das ovelhas é comparada à época da colheita, uma época próspera onde eles vão colher aquilo que é o fruto do seu trabalho. Nesse caso, relacionado aos animais, né? A tosquia das ovelhas. Então, é uma época de festa, né? De colheita. Esse homem dono, esse homem rico, esse homem que morava nessa região e possuía tudo isso aí, se chamava Nabal. E ele tinha uma esposa, e essa é a personagem principal de hoje aí, com o nome de Abigail. E o texto vai além, ele descreve que esta mulher era uma mulher inteligente e bonita. Tudo que você queria, né? Não é verdade? Inteligente e bonita. Como que pode um negócio desse? Mas olha só, nós vamos perceber que a beleza de Abigail vai muito além daquilo que você pode ver por fora. E é isso que vale para Deus, viu? É isso que vale para Deus, a gente tem que aprender com isso. Muito bem. Nabal, descendente de Caleb, olha aí, ó, o cara veio de uma descendência nobre. Esse Caleb é um dos remanescentes ali, que entrou na Terra Prometida junto com Moisés e Josué. O cara veio de uma descendência temente, mas isso não significa nada. Você pode ter vindo de uma descendência temente, você tem pai, crente, mãe, vó, né? Isso está claro nas Escrituras, mais ainda nesse texto, mais uma vez provado que não é o fato de você vir de uma família cristã, fiel, que você e seus filhos automaticamente serão fiéis e tementes a Deus. Porque esse Nabal era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Rude e perverso. Aliás, depois vocês vão ver que o próprio nome dele, Nabal, o próprio nome dele significa tolo, insensato. Aí alguém vai dizer, que mãe foi essa que colocou o nome no filho de tolo e insensato? Depois, estudando melhor, eu fiquei também com essa pergunta, né? Aí, estudando, pesquisando, eu cheguei numa informação de um teólogo que dizia que nessa época, nessa cultura, era comum você receber nome mais para frente, não logo que nascia. Depois que você já apresentava algumas características na vida. Era parecido com o que é hoje para nós um apelido. Então você fala hoje assim, o Antônio Caminhoneiro. Ah, sim. O fulano de tal, né, o cozinheiro. Porque é uma habilidade que ele tem. Nesse caso, ele ficou marcado por aquilo que era negativo. Então esse nome vira uma marca da vida dele. Porque ele era assim. Ele era o que o nome dele dizia. Nabal, um tolo, um insensato. Tolo nesse sentido, como o provérbio fala, né? Que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Era esse tipo de camarada aí, Nabal, inconsequente. Estava nem aí com os outros. Só pensava nele. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, verso 5 agora ali, chamou 10 rapazes, pode tirar para a gente aí, e lhes disse, subam lá ao Carmelo e vão a Nabal, enviem saudações em meu nome. Então percebe ali, né? Davi fica sabendo que é a época da tosquia. Opa,
vou lá, vamos pedir pro chefe aí, pro Nabal, pro dono do pedaço aí, se ele pode nos ajudar aí compartilhando alguma coisa. Digam a ele, paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Então olha só a informação, tipo assim, né? Olha, eu estou por aqui no pedaço, eu com os meus homens, Davi supondo que ele sabia com quem estava falando e de quem estava falando, né? Ou seja, ele já era o rei ungido, então de direito. É óbvio que a turma conhecia Davi, ele sabia, deveria saber que Davi é aquele que matou Golias, né, que tenha ajudado Israel a se livrar dos filisteus. E esse bando que estava com ele era gente preparada, gente que já não tinha uma ficha muito limpa. E mesmo assim, essa turma estava cuidando bem dos servos dele, que estavam tosqueando, que estavam cuidando das ovelhas, estava protegendo. Ó, nós estamos aqui, estamos no seu time, cara. E ele está dizendo o quê? Pergunte a seus homens, pode perguntar, e eles lhe dirão que isso é verdade. É verdade esse bilhete. Lembra dessa aí? Diante disso, pedimos que o Senhor, olha toda a educação, toda a cortesia aí, né? Que o Senhor seja bondoso para conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Olha que gentileza, olha, estamos aqui, né, nas suas terras, estamos cuidando aí do que é seu, protegendo, e de fato eles faziam isso, os servos vão testemunhar isso mais para frente. Davi estava cuidando com seus homens, dos servos de Nabal. E aí, então, faz o favor, né, vê se você pode arrumar alguma coisa para a gente aí. Então os rapazes transmitiram essa mensagem, pode tirar ali, transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi, e estavam esperando uma resposta. E aí vem a insensatez, aí vem a ignorância, né? Aí vem a estupidez. O Nabal em cena, né? O próprio Nabal se revelando como Nabal que era. E a resposta dele é assim: quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem esse filho de Jessé pensa que é? Ou seja, ele sabia quem era, né? Não é que ele não sabia. Tanto é que ele até fala, quem esse filho de Jessé pensa que é? Essa ideia mesmo, depreciativa. Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar, olha o egoísmo aí, olha a ênfase no meu, minhas, meus, né? Tal, olha a ênfase. Devo pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais, ou seja, dos meus animais, né, que eu abati, para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então, os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal havia dito. Vocês percebem aqui, nesse parágrafo todo, a insensatez de Nabal? O camarada só precisava compartilhar um pouquinho para evitar tudo o que ia acontecer daí para frente. Mas ele era um Nabal. E muitos de nós também temos aí um espírito de Nabal. Por quê? Porque não sabe compartilhar nada com ninguém. Às vezes, as pessoas até ajudam você, te socorre, e quando é sua vez de devolver, de ajudar, você devolve com mal. Você não se lembra de quem te ajudou. Isso pode acontecer também com você, que é o que Davi vai reclamar aqui. Eu fiz tanto bem para ele, ele me paga com mal. Espero que você não seja uma pessoa assim. Talvez você conheça gente assim. Talvez você tenha passado por situação assim. Mas é triste saber que tem cristão com esse espírito de Nabal, que não sabe compartilhar, não sabe abençoar, não sabe dividir, não sabe sequer ouvir. Nós vamos trazer esse texto no final de Tiago. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. Nabal aqui não é nem um pouco tardio para falar. Fala, né? Fala demais e fala inapropriadamente, fala com desdém. É um cara que, assim, procura, ao invés de trazer a paz, manter a paz, ele quer tocar fogo, como diz lá no parquinho, né? E ele já quer, com o jeito de falar dele, é óbvio, né? Ele está procurando briga, está procurando encrenca. Você conhece gente assim? Você é assim? Alguém chega com você numa boa, só porque está exigindo um pouco de você, você já descamba, né? Já fala de maneira grosseira, agressiva. Isso acontece muito no ambiente de casa, né? A pessoa vem desarmada numa boa e você chega com os coice, como diz, né? Será que você é assim? Isso é espírito de Nabal. Espírito de Nabal. Não sabe ouvir, não sabe dividir. Quando não quer tomar nem um pouquinho do prejuízo, né? Não vê prazer em abençoar os outros. Não, eu vou tirar o meu pão, a minha água, o meu espaço, a minha casa, vou dividir a minha internet, né? O meu quarto, é meu espaço. E aqui, uma desgraça está para acontecer por causa disso. O que acontece quando essa informação volta para Davi? Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Ele pegou 2/3 da turma dele e falou, beleza, uma espada para cada um. Olha só quanta espada, hein, gente? Peguem as suas espadas. Ao ouvir a notícia, né, o que Nabal tinha transmitido, Davi surtou, cara. E aí nós temos que também entender o erro de Davi nesse contexto aqui até esse momento. Porque esse era o Davi que tinha acabado de ser ungido para ser rei de Israel. Esse era o Davi que tinha matado Golias. Esse era o Davi, o homem segundo o coração de Deus, a boa mão de Deus estava sobre ele. O homem que deveria consultar o Senhor. Ele já estava numa situação onde Deus já estava cuidando dele por dias. E dos seus homens naquele deserto. Não seria uma situação dessa que ia impedir que ele continuasse comendo, bebendo e sendo cuidado por Deus. Só que ele não quis saber disso. Nessa hora virou uma coisa assim, o coração dele se encheu de vingança. Daquele sentimento de que esse cara vai pagar pelo que ele falou. Ele não sabe com quem ele está falando. Já viu crente assim? Eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo. Que calo? Né? O seu calo não se converteu? Só você. Só faltou o calo converter, né? Então pisou no calo, voltou a ser quem era antes. Essas frases, eu não entendo onde os crentes saem da boca de crentes aí, né? Não mexe, ó, pode mexer com o que for, mas mexeu com meu filho, mexeu comigo. O que você quer dizer com isso? Mexeu comigo. Tá entendendo? Não fala mal da minha mãe, porque senão vai ver comigo. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você tem esse direito? E Davi não tem conversa. Falou, deram um relatório para ele, peguem suas espadas. Gente, que frase forte. Davi tinha acabado, aí eu vou pular para o 21, porque esses versículos vão exprimir todo o sentimento de vingança, né, em palavras que Davi põe para fora aqui. Ele tinha acabado de dizer assim, olha, que ele estava pensando, né? De nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegermos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Então Davi, o que ele está falando é verdade. Ele cuidou, ele protegeu e estava recebendo o mal pelo bem que ele fez. Mas ele não poderia ter agora entrado na mesma onda do Nabal. E ele agora falou, bom, já que foi assim, então vamos zerar essa conta. O cristão não entra nessa. Mas Davi aqui não estava agindo como um homem guiado por Deus, não. Estava agindo por conta própria. Fazer justiça com as próprias mãos. É isso que ele estava prestes a fazer.
Você já se colocou no lugar? Já passou por uma situação como essa de Davi? Você fez tudo certinho. E a pessoa que deveria, pelo menos, pelo menos assim, dar um joinha, reconhecer, ainda vem e critica o que você fez todo esse tempo por ela. E ainda joga na cara alguma coisa, ou é ingrata, ou enfim, é injusta. E aí você vai e fala, bom, agora então a situação vai mudar. Aí você sai, do espírito, e agora você acha que está no direito de agir daquele seu jeitão, porque é justo. E Davi faz isso aí. Volta lá para o texto. Ele vai dizer o quê? Que meu Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Eu vou acabar com a raça do Nabal e com toda a sua descendência. Não vai sobrar um para dar continuidade à genealogia dele. Não vai ser só ele, não. Vai ser todos os do sexo masculino. Não vai ter um que vai sobrar. O nome de Nabal vai ser apagado até amanhã de manhã. E Deus me castigue se eu não cumprir o que eu estou falando. Gente, olha que negócio nordestino, né? Cabra macho! Você não se identificou agora aí? Fala aí, né? Olha, mas quem ouve um cara falando um negócio desse, fala, que homem, né? Que homem. Gente, e Deus está lá no céu, Davi. Que é isso, Davi? Imagina. Ele está achando que está abafando. Está cego pela vingança, pelo ódio. Alguns vão dizer, mas Davi não é crente, pastor, não pode ser bobo. Ninguém está dizendo que crente tem que ser bobo. Ninguém está dizendo isso. Agora, crente muitas vezes toma o prejuízo, sim. Leva desaforo, sim, para casa. Na verdade, crente não deve levar o desaforo para casa. Ele deve levar o desaforo para o trono. Colocar em oração. Quantas vezes você vai sofrer o dano para guardar o testemunho? Sabe quem é que julga? Sabe quem é o juiz? Nós vamos ver isso no texto de Romanos. O nosso Deus. É ele que pertence a vingança. Só que é difícil para nós fazer isso. E Davi está mostrando que até ele chegou nesse ponto. Mas isso não justifica. Ninguém tem crédito. Fala assim, não, Deus te deu 3 momentos de ira na vida. Você pode fazer, nessa situação ele te dá um bônus. Pecado. Está errado. E Deus pode te castigar por isso. Voltando lá. O que acontece aqui então? A estupidez de Nabal gera em Davi esse sentimento de vingança e faz ele traçar um plano totalmente pecaminoso, totalmente fora, um plano humano, totalmente humano, limitado a tudo aquilo que o ser humano tem de mais podre. A vingança, o egoísmo, a ira, o ódio. Não consultou a Deus, sabia, que isso estava errado. E olha como a história está caminhando. Vai acontecer uma grande desgraça. Vocês podem imaginar a desgraça que estava para acontecer aqui? Você imagina? Davi, todo aquele contexto ungido, escolhido para ser o próximo rei, estava indo agora discutir com... Tudo bem, um homem rico e tal, mas olha onde ele estava se metendo. Olha o que ele ia fazer. E graças a Deus, então, vai entrar uma mulher nessa cena. Aliás, entre um estúpido e um furioso, entra uma mulher bonita e inteligente. Tinha que ser, Tinha que ser. Entre 2 homens brutos, Deus coloca uma mulher. Vamos ver esse ponto aqui, que é o segundo ato. E eu estou chamando aqui de a espada e o pão. Vamos ver o que acontece nessa história em diante. Alguém ficou sabendo do plano de Davi. Alguém da parte de Nabal, talvez entrou ali na rede social, no Instagram do Davi, alguma coisa assim, e ficou sabendo. Ficou sabendo que o negócio ia pegar, E aí eles foram então, o que acontece aqui no 14? Um dos servos de Nabal foi até quem?
Olha que interessante. O servo foi falar com a mulher, com a Abigail. E o que ele vai dizer? Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco. Nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um grande muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. Então ele está testemunhando o que Davi falou é verdade. Eles eram bons para conosco. Foram pedir uma ajuda, mas nosso Senhor o insultou. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, porque haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Que triste isso, né? O Nabal era o chefe, o cabeça, o responsável. Mas o servo, quando vê que o negócio vai pegar, quando tem um grande problema, uma aflição, ele vai procurar a mulher. E aí eu volto para nós aqui. Mais uma coisa para a gente pensar. Quando tem um problema com teu filho, ele vai procurar quem lá dentro de casa? Ele vai falar com o pai? Deus me livre, com o pai não. Se eu falar isso para o pai, eu nem sei o que acontece comigo. E treme de medo. Você, pai, você é essa figura com o espírito de Nabal, que ninguém pode conversar contigo porque não tem conversa? O que acontece? Você se diz cristão. Se você deveria ser o refúgio para os seus filhos, para a sua esposa. Mas você é esse tipo de camarada com o espírito de Nabal, que a turma de casa, a família, nem cogita conversar com você porque não tem conversa. Você não sabe ouvir. Você só sabe insultar. Só quer para você. Porque você é o cara, você é o pai. A palavra é sua. Você que manda. E já não tem mais diálogo. Mas pode ser a mãe também. Pode ser a mãe também. Não, com a mãe não tem conversa. A mãe não sabe ouvir. A mãe é estúpida. A mãe, não sei porquê, mas parece que ela não... Ela só quer saber se a coisa é boa para ela. Ela não sabe ceder. Tem mãe assim também. Como é que é o ambiente do lar? Seu filho tem segurança de conversar com o pai e com a mãe dentro de casa? Para prestar atenção nisso. Esse servo falou com o Nabal, não tem conversa. Por isso que eu estou falando com a senhora. Graças a Deus por ela, né? Graças a Deus se tem pelo menos um, mas isso não é o ideal dentro de uma família cristã. E sabe de uma coisa, às vezes, que é horrível? Tem família que um dos cônjuges é cristão. E é exatamente esse que é cristão que não tem conversa. O incrédulo é mais compreensivo com os filhos do que o que se diz cristão. Pensa numa situação aqui, eu só vou jogar para você pensar. Seu filho está com problema na sexualidade dele. Está aí sendo levado por todo esse bombardeio aí de fora. Está ali na fase junior, adolescente, enfim. E ele começa a ter dúvidas. E aí ele pensa em falar, eu acho que eu estou com dúvida da minha sexualidade. Sabe com quem que ele vai conversar? Com quem? Com o YouTube? É isso? Essa é a babá dele? Esses formadores de opinião aí da mídia? Ele vai ter segurança de conversar com quem? Com um amigo que está na mesma idade que ele, que é parceiro, mas não tem condição de aconselhar. Aí sabe o que ele faz? Ele pensa, não, com meu pai não. Se eu falar para o meu pai, ele me expulsa de casa. A minha mãe, pode até ser, mas ela é tão bitolada nesse negócio de igreja, que ela não vai querer nem conversar. Ela não vai querer nem me entender. Não vai querer nem que eu conte o que eu estou sentindo. Não vai nem deixar. Ou seja, eu não tenho conversa lá com os meus pais. E aí? Os pastores. Os pastores. Não, vai vir com Bíblia. E também não vamos deixar nem falar. Pois é. Com quem que ela vai falar? Para quem que ela vai se abrir? Mas a coisa chega na Abigail. E uma coisa interessante, versículo 18. Sem perder tempo,
Abigail providencia 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostado, 100 bolo de passa, 200 bolo de figo, coloca tudo no jumento. Abigail vai lá, pega o cartão de crédito do Nabal, sem ele, né, saber. Era uma situação urgente, e faz uma baita compra ali, né? Capricha, sem perder tempo. Agora, olha que interessante, eu gosto desse ponto sem perder tempo, porque ela agiu, ela ouviu, não ficou criticando, não deu razão para o seu marido, porque sabia que ele não tinha razão. Mas sabe de uma coisa? Que mulher, hein? Ela ouviu o que ouviu, e o que seria comum, talvez, na geração de hoje? Entrar em depressão, né? Você ouvisse um negócio desse aí? Ai, marcava já no dia seguinte com o psicólogo. Não, agora eu preciso ser tratada, porque, olha, vem tudo em cima de mim. Eu não aguento mais. Como que pode? Agora estamos todo mundo morto. Meu Deus! E aí reclama e deprime. Cai, começa a procurar remédio tarja preta e começa porque agora eu sou vítima, né? Eu também sou vítima. Essa mulher não cai nessa. Eu não tô tirando a legitimidade de doenças. Eu estou dizendo que é um abuso. Tem muita gente que pode tomar uma atitude cristã com coragem, com sabedoria. Aí está a beleza dessa mulher, ela não se entrega. Ela entende que a situação ali precisa ser resolvida e que aquele homem, infelizmente, que deveria resolver, não vai resolver, porque foi ele que causou isso, ele só vai piorar. E ela busca em Deus sabedoria e ela toma uma atitude. Ela é proativa. Essa mulher, ela abre mão, talvez, do seu conforto e arrisca a sua cabeça para abençoar e para ajudar outros. Para resolver uma situação que o seu marido criou. Ela não fica só se colocando naquela posição, eu avisei, eu não falei, eu falei. Não, ela vai e faz. Ela vai e toma uma atitude correta. Volta lá para o texto. Ela diz aos seus servos, vão adiante e eu logo seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. É óbvio. Se ela contasse, provavelmente ele causaria um problema ainda maior com ela, com os servos, e enfim. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Esses versículos nós já lemos que passavam no coração de Davi a vingança, né? Mas quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Olha a atitude dessa mulher. Ela toma uma atitude, prepara, né, ali os bolos, os pães. E quando ela se encontra com Davi, ela se humilha. Então ela desce do jumento, se curva diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse, outra coisa interessante aqui, ó, a culpa é toda minha. Meu Senhor, por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu próprio nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. A culpa é toda minha. Humilhação. Ela sai, desce do salto, literalmente aí, né? Desce ali do seu pedestal, do seu direito, abre mão de qualquer direito, e para apaziguar a situação, ela se humilha. Olha que exemplo para nós. A Bíblia diz, enquanto depender de você, busque paz com todos. E muitas vezes, como é que eu vou buscar a paz? Abrindo mão de um direito, me humilhando, me prostrando nesse sentido e dizendo, a culpa é minha. Gente, a culpa era dela? Mas espera aí, ela não era casada com Nabal? Os dois não são um? O erro de Nabal é o meu erro. Está entendendo o que é casamento?
Aquele cara não merecia nada disso. Mas essa mulher sabia o que é ser esposa. E aqui fica uma outra dica para você, mulher, e para você, homem, enfim, você que é casado ou quer casar. Casamento é isso, é parceria, não é concorrência. Ela admite que o marido dela errou, mas ela não joga contra ele. Ela vai em defesa dele, inclusive, porque ela sabia que ele colocou em risco a vida dela, dos filhos dela, de gente inocente, mas ela não fala assim, ó, vai lá e mata o Nabal, porque ele é o culpado. Nós não temos nada a ver com isso, Davi. Mata o Nabal só. Se quiser eu até ajudo, bota chumbinho lá no bolo dele. Não, ela não fez isso. Ela não fez isso, ela defendeu o seu marido também, mesmo não merecendo. E ela assumiu para si a culpa. Porque, gente, a responsabilidade é de quem enxerga. Está entendendo isso? Nabal estava cego, mas Abigail enxergou a situação. Então, ela, por ter enxergado a situação, ela agora se coloca como responsável pela situação. Gente, talvez vocês não sejam o responsável direto, talvez na empresa, talvez aqui na igreja, ou em qualquer lugar, ou até em casa. Mas se você vê algo errado acontecendo, Deus te permitiu enxergar, você se torna responsável. Ah, eu estou sabendo ali de um irmão que está fazendo coisa errada aí fora. Eu falo para as pessoas, nós pastores, nós não somos detetives. Eu não sei, eu não fico investigando a vida de todo mundo, ou de ninguém. Não fico, nós não ficamos, não temos esse poder, essa capacidade, nem esse talento. Alguns pastores têm. Eu não tenho. Nós não somos detetives. Às vezes Deus vai usar você para enxergar o erro de um irmão. E a partir do momento que você viu aquilo, quem é responsável? Você. Como crente, como irmão. Você tem que ir lá e exortar. Ah, eu estou sabendo aí de uns negócios, mas o pastor não faz nada. Como assim? O pastor não é Deus, ele não é onisciente. E mesmo que você vá contar para ele, você, a partir do momento que sabe, você é responsável. Como irmão, como crente, como parte do corpo. Não é jogar tudo para o pastor ou para o líder do PG. Por isso que existem os PGs também. Glória a Deus por isso que alguns têm entendido essa visão. Ali, naquele ambiente menor, os problemas são resolvidos ali. Não precisa trazer para a igreja. Nem para o pastor é necessário. Tem que resolver ali com maturidade. Por que Abigail assumiu a responsabilidade? Porque ela enxergou o problema. Deus permitiu que ela enxergasse. E ela falou, eu vou resolver. Eu sou responsável. Davi, a culpa é minha. A culpa é minha. Nabal errou, mas eu estou aqui para dizer, olha, perdoa. Perdoa, a culpa é minha. Eu não vi os seus homens chegarem lá. Eu não vi. Que coisa, gente. Que atitude. Que mulher. Que serva de Deus. Se Deus coloca o problema na tua frente, tem até um pastor que estava pregando sobre esse texto, ele falou de você está passando na igreja e vê que tem um extintor que está meio solto. Aí você olha para aquilo, ao invés de ir lá, né, e resolver o problema, pegar aquilo, tirar dali, né, ainda fala para os outros, esse extintor ainda vai cair na cabeça de uma criança. Aí se o extintor cai, a culpa é de quem? É sua. Porque você viu o problema e não se responsabilizou por ele. Entende isso? Isso não estou falando de um extintor, mas isso eu expando para qualquer vida. É muito cômodo às vezes, irmão, só falar para terceiros, fofocar. Mas assumir a responsabilidade ninguém quer, né? Então aprenda com Abigail, esse espírito de Abigail. Eu vi, eu enxerguei, eu sou responsável. Volta lá para o texto. Davi, a culpa é minha. A culpa é minha. Por favor. Né? E agora, uma mulher que está cheia de Deus. Cheia do Espírito de Deus com ela. Olha quantas vezes ela vai falar do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Olha quantas vezes. Versículo 26. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que a sua serva trouxe para o seu senhor e os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo.
Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele, o Senhor, o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda ou de um... E olha que interessante, ela conhece a história de Davi, né? Por que ela traz aqui, nesse texto, a comparação, né, de que a vida dos inimigos vai desaparecer como pedras atiradas por uma funda? Com o que Davi matou Golias? Então ela assistiu a série lá, ela acompanhou a série de Davi. Ela sabia do que se tratava, quem era aquele homem que estava na frente dela, né? Então ela pagava lá Netflix lá e assistia a série de Davi. Ela viu que Davi matou Golias com uma funda. Então ela traz isso à memória para dizer: eu sei quem o Senhor é, eu sei que Deus, a mão do Senhor está sobre você. Para que você vai fazer um negócio desse? Para quê? Não precisa. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, ela sabia que ele tinha sido ungido para isso. Não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Que palavra, gente. Olha, essa declaração dessa mulher é fantástica. Primeiro porque ela é toda recheada, permeada, né, com a palavra, com o nome de Deus e com a ação de Deus e com toda colocada debaixo do controle e da soberania de Deus. Ela reivindica que Deus está no controle, que Deus conhece Davi, que foi Deus que preparou para que ele chegasse no ponto que chegou e que Deus ainda tem grandes coisas para fazer por meio de Davi. Então Davi, ouça! Deus, o Senhor, tem algo muito maior para você. Isso que você vai fazer é pequeno demais, é uma vingança que não justifica. Pense em tudo que o Senhor já fez por você. Compara. Você vai deixar a perder tudo isso que Deus já fez por você por causa de uma atitude, né, de um homem que é um imbecil? Pequeno demais. Que mulher, que conselho. Quando você vai aconselhar alguém, seja você mulher, seja você homem, vá no Espírito do Senhor. Abigail não foi ali querendo justificar nada. Ela foi ali com a palavra do Senhor. E aí, desarmou o camarada. Quando você vai aconselhar, exortar alguém, e vai com a palavra do Senhor, o Senhor vai à frente. Que não sejam as suas palavras, mas as palavras do Senhor na sua boca. E ela foi com coragem. Mas de onde veio essa coragem? Da autoridade que ela tinha, porque conhecia a Deus. E se submetia a Deus. Então, quando ela exortou Davi, olha quantas vezes ela coloca o Senhor na frente da conversa. Ela nem falou dela necessariamente. Ela colocou o Senhor. Então Davi estava sendo confrontado, ele foi levado a pensar no que ele ia fazer, não contra Nabal. No que ele ia fazer, não contra homens, crianças, inocentes. Mas primeiramente o que ele estaria fazendo contra Deus. Então quando você for exortar alguém, seja quem for, pai, mãe, filho, irmão, colega, não esquece disso. Peça a Deus que você vá com uma palavra do Senhor. Não importa o que você pensa, não importa o que a sociedade pensa, antes de mais nada, o que a palavra de Deus diz. É ela que deve ir à frente. Abigail leva a palavra para exortar o Davi. Ela estava colocando a cabeça dela primo. Davi poderia dizer: eu não quero saber de nada, quem sou eu? Vou conversar com uma mulher. Davi poderia, naquele momento, acabar com ela ali. E ainda ficar com os pães e tudo mais. E continuar o plano. Ela arriscou. Ela se arriscou. Sim! Mas de onde veio essa coragem? O Senhor foi à frente dela. O Senhor foi à frente dela. E para terminar,
O último ato, depois disso, que eu estou chamando de o entendimento e a providência. A estupidez e o plano levaram Abigail a entrar em cena, e quando Davi vinha com a espada, ela veio com o pão. Davi vem com a vingança e ela vem com o perdão. Essa é a mulher de Deus. Esse é o servo de Deus que vem aplacar a ira, que vem para ser um intermediador. Eles iam se matar, mas ela veio com a proposta do perdão. E para isso ela se humilhou. Para isso ela colocou o Senhor na jogada. Ela mostrou coragem, humildade. Ela mostrou que conhecia a palavra de Deus, o plano e o propósito de Deus. Ela abriu mão, ela se colocou responsável, mesmo que não fosse diretamente ela, mas ela assumiu. Ela foi esposa de verdade, ela foi serva, ela foi mulher de verdade. Aí está a beleza de Abigail. E como é que vai terminar essa história? Eles vão chegar no entendimento. E Deus vai agir. Agora que colocaram Deus na história e consideraram, agora Deus vai agir. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Olha como muda. Gente, você acredita no poder de Deus? Você acredita que Deus pode mudar uma pessoa de uma hora para outra? Você acredita que Deus pode levar uma pessoa de querer se vingar e matar geral, e no outro momento dizer, muito obrigado? Mudar de uma hora para outra, falar assim, Deus te enviou aqui, se não fosse Ele, agora acabou, chega, desisto, não vou fazer mais o que eu estava pensando. Estava errado. Deus é poderoso, gente. Como Ele mudou, como Ele inverteu a chavinha assim tão rápido. Poder de Deus, misericórdia, perdão, isso é o poder do perdão, que só o Espírito de Deus pode trazer. Olha o que o perdão faz. Olha o que o Espírito de Deus, o Espírito do perdão faz. O cara estava com sangue nos olhos, querendo matar geral, não ia deixar ninguém vivo, ódio, vingança. E de repente, muda para isso. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quem fez isso? Deus, usando Abigail. Deus continua sendo o mesmo hoje? E o que você tem de diferente de Abigail? Deus pode te usar? Pode te usar para inverter uma situação onde alguém queria fazer mal, se vingar, para uma situação dessa? Louvado seja o Senhor, que me impediu, que te enviou ao meu encontro e me impediu de matar e me vingar. Graças a Deus pelo seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Voltou à lucidez. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Você imagina, gente? Nessa hora, crianças inocentes seriam mortas, talvez filhos da própria Abigail, outras crianças, outros jovens, aquele próprio servo que foi ali, falou, olha, vai acabar. Ele está vindo. E você é usado por Deus para impedir uma desgraça dessa. Imagina, gente. Que mulher. Mas não é mérito dela necessariamente, é Deus agindo por meio dela. Ela sabia disso. Então Davi aceitou o presente. Presente também é coisa fantástica, né? Deus usa muito isso. Quando você quer se reconciliar com alguém, você vai humilde e leva um presente. Ela levou pão. Ele vindo com espada e ela vindo com pão. Gente, como é que pode? Como é que pode? E quando alguém vai com espada na sua direção, você saca outra espada e fica ali se machucando? Tem marido degladiando com esposa, espada com espada até hoje. Para com isso. Troca a espada pelo pão. Troca a espada pelo pão.
Porque o próprio Jesus fez isso. Ele exortou o próprio Pedro quando sacou da sua espada. Ele falou, meu reino não é feito de espada. Ele mesmo é o pão que desceu do céu. Para quê? Para nos unir de volta a Deus. Para nos unir. O pão é símbolo de comunhão. Símbolo de comunhão. Ele fala em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, pão e vinho. Deus quer comunhão. Deus quer que o povo dele tenha comunhão. Deus quer pessoas como Abigail, que são conciliadoras da paz, do bem, e não gente que bota mais fogo, que quer ver o circo pegar fogo em qualquer lugar, em casa, na igreja, no trabalho. Não, gente que quer reconciliação, gente que quer a paz. Gente que quer o pão, não a espada. Terminando ali, quando Abigail chegou em casa, agora que já havia o entendimento entre eles, Deus vai começar agora a providência. Viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia, já estava muito bêbado. Esse era o Nabal. Mal sabia ele que a esposa tinha colocado a cabeça a prêmio por causa dele. Mas ele estava o quê? Nem aí. Bebendo. Se divertia. De modo que só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. É óbvio, né? Não tem como conversar com um bêbado. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Lembra, ela não falou nada antes, mas ela falou no momento certo. Então não justifica, nunca vou contar nada para o meu marido. Não, tem um momento certo. Às vezes tem certas horas que você não vai falar, até para protegê-lo. Mas no momento adequado você deve compartilhar, você deve contar, você deve se abrir. Você deve exortar, inclusive. Isso marido com esposa, esposa com marido. Então ela contou o que havia acontecido. E como consequência, olha aí, Deus agindo, né? Ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor, isso é bem claro aqui no texto, o Senhor o feriu e ele morreu. Alguns vão dizer que foi uma parada cardíaca que ele teve naquela hora, né? E isso teve sequelas e no 10º dia isso não teve como se reverter. Ele ouviu, na hora que ele ouviu, teve aquele choque, né? E aí isso teve consequências até o 10º dia, onde ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, o que Davi disse quando Abigail falou tudo aquilo para ele? Lembra? O que Davi disse? Olha, você aplacou, né? Ela foi lá e buscou a paz, pediu perdão, se colou, a culpa é minha, me perdoa, não leva em consideração o que Nabal fez. Deus tem coisa muito maior na sua vida, esquece isso, não vai fazer justiça com a própria mão. Davi, Deus trabalha no coração dele e diz, louvado seja o Senhor. Agora ele fica sabendo que Nabal morreu. O que ele diz? Louvado. O que ele diz? Louvado seja o Senhor. Morreu Davi, louvado seja o Senhor. Gente, não precisava ter acontecido isso. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, quem é o vingador? É Deus. Deus sabe o que vai fazer. E foi Deus que tirou a vida do Nabal. Davi reconhece isso. Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. Deus me impediu, Ele tomou a frente. Deus é o meu vingador. Deus fez a justiça por mim. Olha aí, gente. Louvado seja Deus. Se você coloca nas mãos de Deus, se você confia em Deus, Deus vai agir. Não no seu tempo, no tempo dele. Não do seu jeito, do jeito dele. E louvado seja Deus. Porque está nas mãos de Deus, você pode descansar nele. Deus não é indiferente à sua dor. Deus sabe da sua situação. Deus sabe do que está acontecendo na tua casa, no teu emprego. Deus sabe o que está acontecendo no teu condomínio. Mas não queira fazer as coisas do seu jeito, com as suas próprias mãos, com o espírito de Nabal, ou com aquele espírito que Davi tinha lá de vingança lá atrás. Entrega nas mãos do Senhor, sim. E deixa Deus agir. Quantos aqui não tem grandes testemunhos disso? De poder dizer, louvado seja o Senhor. Deus agiu. Porque às vezes o problema está com você mesmo. Nesse caso estava com Nabal. E como é que Deus agiu? Qual foi a providência de Deus? Nabal morreu.
O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi faz o quê? Envia mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. E aqui, contrário da nossa cultura, gente, não era só uma questão de que Abigail já estava com más intenções, e Davi também, e louvado seja Deus. Não, não era isso. Tá? Abigail, ela agiu como uma verdadeira esposa. Em nenhum momento ela desejou Davi. Em nenhum momento ela falou, não quero mais saber de Nabal, não. E nem Davi. Mas quando uma mulher ficava viúva naquela cultura, era uma questão até de lei, né? Davi sentiu no direito e na obrigação de resgatar, porque uma mulher viúva sozinha, né, ela ia sofrer muito. Então, o Davi vai e resgata, ele redime, né, Abigail como esposa, porque ela agora estava viúva. Então, Davi podia e fez isso. O texto vai terminar também dizendo que ele fez isso com uma outra mulher. Mas ali é providência de Deus, tá? Não é sem vergonhice, não, tá? Algumas situações no nosso dia hoje, na nossa cultura, são premeditado. Aliás, as novelas exploram muito isso. E você já se pegou como crente torcendo para uma mulher separar do marido para ficar com o outro? Já, né? Novela faz isso com a gente, né? Faz a gente desejar que famílias se destruam. Ah, mas ele não merece ela, quem merece é aquele outro, olha. Inclusive é mais bonito. Gente, isso é vergonhice. O casamento não é para isso. Mas aqui ela ficou viúva, porque Deus matou Nabal, e agora Davi, a providência de Deus vem sobre Davi, porque Nabal morre, faz justiça por Davi, e a providência de Deus vem sobre Abigail, porque agora Davi resgata Abigail e toma como esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail, Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou, olha a atitude dela. Ela seria agora esposa do próximo rei. Mesmo assim, ela se curva e responde, fala para o servo de Davi, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e como uma serva, lavar os pés dos seus servos. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Somos chamados para ser servos. O servo se humilha, o servo busca a paz. O servo espera no Senhor. É o Senhor que vai à frente, ele representa o Senhor. Por isso que nós somos servos. Sem demora, Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Davi também se casa com Ainoã de Jezreel e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, o Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um outro homem, né, um homem de Galem, chamado Paute, filho de Laís. Esse é um contexto que mostra que a esperança de Abigail não estava em Davi. Ela não era agora a única esposa. Não, Davi, né, ele não é o redentor dela. O redentor dela é Deus. E Deus usou Davi para isso. Para tomá-la como esposa e continuar dando dignidade para ela. Mas foi o Senhor que agiu por meio de Davi. Nossa esperança não está no nosso marido. Não está nos bens que ele tem. Às vezes você vai escolher um marido porque ele é rico, ou uma mulher porque ele é bonita. Está furado. Você tem que escolher uma pessoa porque ela é uma pessoa de Deus. Se ela tem dinheiro, amém. Se ela é bonita, amém também, melhor ainda. Mas não é isso, não deve ser a prioridade. Vocês veem a atitude de Abigail, como Deus usou a vida dela. Nesses 3 atos, né? A bomba estava sendo armada por a insensatez e ignorância de um homem e o espírito de vingança e de ira do outro. E Deus coloca uma mulher bonita e inteligente, mas que beleza é essa? Né? A beleza do perdão, a beleza do servir, a beleza da humildade. Isso não é só a mulher que deve ter. Todos nós como cristãos devemos ter e aprender com Abigail. Vamos orar? Antes de orar, eu quero só colocar alguns versículos aí, desculpe. E eu pensando nisso, alguns versículos me vieram à mente para a gente ilustrar e aplicar essa mensagem também. Eu falei de Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você percebe que nessa história esse versículo foi de ponta a ponta? Nabal foi pronto para falar. Abriu a boca quando não precisava abrir do jeito que fez. Davi foi pronto para se irar. Logo que recebeu a resposta, se irou no mesmo momento.
Agora Abigail foi pronta para ouvir. Pronta para ouvir. Quando teve que agir, agiu. Esse é o texto de Romanos, talvez não dê para você enxergar aí. Paulo diz: não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dá o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como diz as Escrituras: se teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, pois assim você fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis, ou excede muito, ao de rubis. E nesse mesmo contexto de Provérbios 31:26, olha Abigail aí, ó. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Palavras que edificam, palavras de paz e não de guerra. Aprenda com Abigail e aprenda também com Nabal e com Davi. Que o Senhor vá à nossa frente aí. Deus abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo exemplo de Abigail, como nós aprendemos tantas coisas com ela aqui. A coragem, a prudência, saber ouvir, a humildade para se humilhar, para assumir a responsabilidade, para assumir a culpa, parceria, ainda que o marido não merecesse, ela protegeu, ela assumiu a responsabilidade dele. Ah, Pai, uma mulher que fala em nome do Senhor, que conhece o Senhor, que espera no Senhor, que exorta no Senhor, uma mulher que é honrada pelo Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Livra-nos desse espírito de Nabal, de estupidez, de ignorância, de brutalidade, de rispidez nas palavras, nas atitudes, de ignorância, do espírito de Davi ali naquele começo, de ira, de vingança, de querer resolver com as próprias mãos. E nos dá esse espírito de perdão, esse espírito de arrependimento, de equilíbrio, de humildade, e coragem no Senhor, como teve Abigail. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.